Vez no nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, caros ouvintes do Panorama FM, né, e consequentemente aí as pessoas que estão também nos acompanhando através das mídias sociais. Um bom dia a todos. João Marcelo, infelizmente, nessa pandemia, se antes as pessoas já estavam ansiosas, né, e também depressivas, com essa pandemia a coisa realmente estourou, não é isso? Uhum. O que é que... Como explicar? Quais são os principais sintomas? O que é que aparece em mim que eu posso identificar de que realmente estou com ansiedade e depressão? Veja só, Marcos Dantas e também caros ouvintes, infelizmente, devido a essa pandemia, essa guerra, né, a esse vírus invisível, muitas pessoas estão sendo acometidas pela ansiedade, né? Depois entram em casos mais graves, como até uma síndrome do pânico, um toque e também uma depressão, né? E isso causa pelas pessoas... Primeiro, a expectativa, né? Hoje um desemprego que vem aumentando, né? Cada vez mais a questão do desemprego. Então, um pai ou uma mãe de família que não sabe se amanhã você vai estar empregado ou não, se você vai ter o que levar para os seus filhos, né? Então, assim, isso vai criando aquela angústia e a expectativa. E quando tem uma diferença da ansiedade boa e ansiedade ruim, a boa é que não lhe atrapalha. E quando ela começa a lhe atrapalhar, então você entra dentro de um círculo vicioso e você vai começar a sentir os sintomas, como você que está me escutando, que sofre de ansiedade. Aí o que é que você começa a sentir, Marcos? É uma sudorese, é uma taquicardia, né? O seu coração começa a ficar acelerado. Você fica com a falta de ar. Muitas pessoas nesse período de pandemia... quantas pessoas, eu não consigo nem imaginar quantas pessoas já chegaram ao meu consultório que disseram assim: João, eu já fui no médico, nessa pandemia eu já fiz 3, 4 testes, todos dão negativo, porque se confundem, né, uma crise de ansiedade com sintomas de Covid, né, que dá falta de ar, tem pessoas... E assim, às vezes só por você estar nessa expectativa, o medo de ter o Covid, o medo de morrer, o medo de perder alguém querido, né? Então, tudo isso, as pessoas psicologicamente, começam a sentir os sintomas, de repente estão sentindo praticamente todos os sintomas, mesmo, né? Sem ter nada. Mesmo sem ter nada, né? Então, assim, para você ver como é forte a nossa mente, né? E nós temos que usar ela a nosso favor. Porque, veja só, a pessoa que começa a sentir o sintoma, estou com medo de ser demitido, ela está ali naquele momento ansioso. Quando ela vê que não foi, ela se tranquiliza, ameniza, né? Só que, quando é no outro dia, ela já está com o mesmo medo. E aí vem novamente. E assim vai ficar rotativamente e vai criando esse círculo vicioso. E entendeu? também tem aquela situação onde, por exemplo, a pessoa começa a colocar na cabeça que vai ser demitida e começa a relaxar no trabalho. Isso. A ansiedade começa a atrapalhar o rendimento dele. Sim, justamente. E acaba sendo realmente demitido, né? Realmente, porque aí é onde entra a preocupação excessiva, entendeu? Vem a preocupação excessiva, e quando você está com a preocupação excessiva, Marcos, isso é importante frisar, que muitas das suas reações, elas são espontâneas, impulsivas. Às vezes você responde a alguém que você não quer, você age de tal forma que você não esperava. Mas por quê? Isso é apenas um ato de defesa e você nem percebe. Eu já peguei aqui na sua fala 3 palavras mágicas, né? Expectativa. Por exemplo, até que ponto é bom a gente ter expectativa? Olha só, eu tenho... Pronto, hoje eu vim dar essa entrevista aqui no rádio e vem aquela expectativa, né, de... como é que vai ser e tal, aquela coisa toda. No entanto, isso é uma expectativa boa. Então, podemos dizer que é uma ansiedade boa, no sentido de dizer que me fortalece, né? Imagina, se você vai você vai para uma reunião importante, uma viagem, sei lá, alguma coisa no seu dia a dia, e se você não criar nenhuma expectativa, como é que isso seria? Então, tem pessoas que chegam no consultório, Marcos, eu quero ficar livre da ansiedade. Não, peraí. Nós vamos tratar a ansiedade que está ali atrapalhando. Mas você, de fato, vai continuar tendo a ansiedade. Mas essa ansiedade boa, podemos assim dizer. Entendeu? Então temos que controlar a expectativa. Isso, justamente. Outra palavra que você falou aqui, ansiedade boa e ansiedade ruim. Como é que a gente consegue controlar essa ansiedade? Olha só, Marcos, toda a ansiedade,
quando ela, como eu já falei, já dei aqui indícios de como funciona a ansiedade boa, né, que é apenas uma reação do nosso cérebro, né, de proteção. E é a mesma coisa do medo, né? É apenas um estado de alerta. Nós somos acostumados e educados a correr de todas essas emoções e que na verdade nós temos que vivenciar elas. E aí, a ansiedade ruim, ela tem uma causa. Veja só, eu estava falando de um círculo vicioso. Quando foi que começou esse meu círculo? Quem é que está por trás? O problema, Marcos, não são os sintomas. Ah, tem pessoas que pensam que o problema da ansiedade é ela em si. Não, o problema é quem está por trás. Tem uma causa principal. Quando você vai ver na terapia, é algo que aconteceu lá na infância, ou quando você era mais novo, que deu o pontapé inicial para o seu problema. E não quando você começa a sentir, as pessoas dizem, nesse período de pandemia, as pessoas chegam e dizem assim, meu problema é a pandemia, é a pandemia, é a pandemia. Só que quando você vai olhar, não tem nada a ver com pandemia. O problema começou muito antes. Apenas foi o estopim, o período da pandemia. E outra palavrinha que você falou aqui é a preocupação excessiva, né? Até que ponto a gente poderia evitar as nossas preocupações? Veja só, Marcos, a preocupação excessiva, caro ouvinte, ela é um dos fatores, é um dos principais sintomas também de pessoas que sofrem de ansiedade, né? E consequentemente da depressão. O que diferencia ansiedade e depressão é a intensidade dos sintomas, certo? Então, essa preocupação excessiva vai te ocasionar muitas sensações, como a angústia, né? E essa angústia vai sentir em você também um entalo, uma falta de ar, justamente porque você vai se preocupando demais, você vai pensando, quem se preocupa demais, pensa demais no futuro, no passado, sabe? Vive preso no futuro e no passado e não no presente. O que é que eu devo fazer? É usar a minha mente para eu estar mais no presente e não no futuro, porque quando eu vou pensando demais no futuro, aí vem aquela preocupação excessiva, consequentemente, o meu cérebro já manda um sinal e aí o meu coração já começa a bombear mais forte, já vem aquela falta de ar, taquicardia, aquela coisa toda. Tudo isso por quê? Porque eu estou pensando demais no futuro, eu estou com medo, vou apresentar um trabalho e você não sabe nem o que é que vai acontecer, e se não der certo, e aí quem é ansioso cria 1001 expectativas diferentes do que é que pode vir a acontecer. E quando vai resolver, às vezes não é nada do que você pensou. E a hipnoterapia ajuda realmente a controlar essas emoções? Sim, olha só, a hipnoterapia, para quem não conhece, eu já vim aqui outra vez, nós falamos especificamente o que era a hipnoterapia, mas para quem está me ouvindo pela primeira vez, a hipnoterapia é uma terapia breve, que ela consiste de 1 a 3 sessões, isso vai variar dependendo do quadro da pessoa, e ela age diretamente na causa do seu problema, que você que está me ouvindo que sofre de ansiedade. Ela não trata sintomas, mas sim a causa. Por isso, Marcos, que ela é eficaz e traz resultados rápidos. Tem pessoas, Geraldinho, que quando vão no meu consultório, com uma sessão resolve 20 anos de depressão, 20 anos de ansiedade, tomando medicamento. Porque, veja bem, o medicamento ele apenas é um paliativo, é apenas para amenizar a sua situação, para controlar, mas ele não cura, entendeu? Por quê? Porque não está agindo na causa, na raiz do seu problema, e sim apenas em sintoma. Logo, deixar amenizador, no caso. Vou logo deixar aqui um parênteses para que o ouvinte possa entender. Eu não estou dizendo aqui que você deve abandonar medicamento. Não, o medicamento ele é importante, certo? E agora sim, os próprios psiquiatras, Geraldinho, eles falam isso, né? Procure um psicólogo, procure uma terapia, alguma coisa, né? Para poder te ajudar, né? Então, a hipnoterapia, que através da ferramenta da hipnose, nós conseguimos, através do subconsciente, encontrar a raiz do seu problema e resolver a sua dor, né, a sua ansiedade, a sua fobia e a sua depressão. Agora, como você mesmo disse, a hipnoterapia ela atinge realmente a causa do problema. E como é que é feita essa descoberta? No caso, as pessoas são estimuladas a voltar um pouco ao passado? Como é que é isso? Veja só, muitas pessoas tentam se confundir com
quando chegam no consultório, ou quando falam comigo, pensam que tem alguma coisa a ver com regressão. As pessoas dizem, é regressão. Não, não é regressão. Veja só, nós chamamos de terapia breve, que é do método Kreischer, que é o qual eu sou licenciado, certo? E aí essa terapia breve, ela consiste apenas em neurociência. A hipnose, eu utilizo apenas ela é um meio para eu chegar à terapia. Por isso que é hipnoterapia. Hipnose mais terapia. Quando eu coloco, vamos fazer aqui agora vamos fazer aqui uma sessão, Marcos, com Geraldinho. Vamos pegar Geraldinho de cobaia. Pronto, Geraldo, por gentileza. Tá, coloquei ele no estado de hipnose. Sei. Depois que coloquei ele no estado de hipnose, o que é que acontece? Vai começar a terapia. E aí na terapia eu faço o quê? Eu vou conversar com ele diretamente no subconsciente dele. Por quê? Conscientemente, o nosso cérebro, ele apenas tem um objetivo, é de nos proteger de perigos. Então, eu tenho ansiedade por causa da pandemia, porque quando começou a pandemia eu fiquei com medo, fiquei assim, fiquei assado. Isso aí é a justificativa que o paciente está dando, tá entendendo? Entendi. Só que quando ele está, até isso nós chamamos isso de mimimi, que é a sua justificativa, você fala o que quer para justificar o seu problema. Só que quando você está no efeito da hipnose, aí não, aí você diz o que é a verdade e você diz qual é de fato o seu problema. Então eu digo, eu evoco toda a dor que você sente e aí eu digo, o que é que você está sentindo? Aí a pessoa diz, estou sentindo um entalhe na minha garganta. Quem é que está por trás subconsciente? Quem é que está causando isso? Aí aparece, às vezes é papai. E olha pro papai, o que é que você sente? Eu sinto raiva. Por que você sente raiva do seu pai? Por isso, e por isso, entendeu? E aí a gente começa a entender as partes e depois disso, que compreendeu o papel de todos, que nós chamamos isso de triangulação, nós vamos passar por um processo de reeducação da mente. E quando a sua mente, o seu subconsciente é reeducado, Marcos, aí o problema é resolvido. A prova disso é que quando termina a sessão, a pessoa diz, estou aliviado. Procura aí, Geraldinho, sintoma que você estava sentindo. Procura tudo que você sentia. Não, não tá não. Vai, senta aí aquela angústia. Não, não tem. Por quê? Porque foi resolvido. Caramba, que técnica massa, viu? Tem uma pergunta aqui pode colocar aqui no ar, Geraldinho? O áudio aqui, vamos colocar a pergunta aqui do nosso ouvinte, né? Para o hipnoterapeuta João Marcelo, que participou hoje aqui do nosso programa. Bom dia. Bom dia, Marco Jantas. Bom dia, ouvintes. Bom dia, doutor. Me diga uma coisa, doutor. Eu tenho fobia, eu tenho um morro de medo de aranha caranguejeira. Quer ver eu dar uma carreira grande e eu vejo uma aranha caranguejeira. O senhor é capaz de através do seu trabalho, conseguir com que eu pare esse medo? E aí, João Marcelo? Veja só, o problema não é o problema. Essa é uma das teses da hipnoterapia, do método Kreischer, né? O problema não é o problema. Veja só, você vê uma barata, caro ouvinte, você tem a mesma reação que você tem para a aranha? Consequentemente que não. Então o problema não é a aranha, e sim a associação na qual o seu subconsciente criou em relação à aranha. Então veja, faz umas 2 semanas que eu tratei uma pessoa que tinha fobia de gafanhoto. A pessoa não conseguia nem escrever, nem ver nenhuma foto de um gafanhoto. Tinha fobia, a fobia dela era enorme. E aí, Marcos, com uma sessão, quando terminou a sessão, a pessoa já olhou foto, já escreveu o nome do gafanhoto que nunca tinha escrito, já olhou e já saiu com o objetivo de colocar o gafanhoto na mão. Quando passou os dias, a pessoa postou pegando um gafanhoto. Quer dizer, porque foi resolvido o problema. E o interessante, o curioso, que a raiz do problema dela não tinha nada a ver com gafanhoto. É isso que acontece. Você que mandou essa pergunta. O seu problema não tem nada a ver com a aranha. Apenas a aranha foi a sua mente que a associou. Eu tratei uma pessoa, dá esse exemplo bem rápido. Eu tratei uma pessoa que tinha uma fobia de cobra. E aí essa pessoa associou. Quando era pequena que a mãe saiu, deixou a criança só em casa,
Ela fez a associação que estava com medo de ficar só. Na televisão estava passando um homem com uma cobra bem grande no pescoço. Ela, quando olhou para a televisão, medo de estar só. A cobra que estava no pescoço do homem associou, a partir dali, ela começou uma fobia de cobra. Bem interessante isso, né? João, então ficou bem claro o seguinte aqui, que a hipnoterapia, ela consegue, né, chegar à causa do problema e inclusive dar soluções, né, dar encaminhamentos, né, até, por exemplo, procura de outras especialidades para poder curar aquele problema, mais ou menos isso, né? Veja só, a hipnoterapia, né, dependendo, lógico, do grau da pessoa, né, quando chega para eu que sou hipnoterapeuta no meu consultório, então muitas das vezes eu tenho que, antes dela fazer a terapia, quando vem no caso de ansiedade muito elevada ou de uma depressão, eu tenho que encaminhar essa pessoa primeiro para ir a um psicólogo. Às vezes precisa de uma interferência do psiquiatra com medicamento, entendeu? Porque tem que estar controlado para poder fazer a terapia, entendeu? E aí, quando nós vamos fazer a terapia, encontramos a raiz do problema, compreendeu, resolveu. Então, se está resolvido, procure o que você está sentindo. Não tem nada, então foi resolvido. Com 30 dias você volta para o retorno. E aí, como é que tá? Não, estou bem, não sinto mais nada não. Então, você recebe a alta. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Marcos Dantas, bom dia. Eu estava grávida de 7 meses de Ricardo, meu filho mais velho. Um padre meu, que era quase cego, jogou um sapo nos meus peitos. Eu caí, desmaiei. De lá para cá já faz 44 anos, que é da idade de Ricardo, que eu odeio de coração sapo. Eu tenho medo, eu tenho nojo, eu tenho pavor. Sabe, todos os sentimentos ruins eu tenho por sapo. Eu não gosto de ver sapo na televisão. Eu sou artesã. Alguém pediu para mim fazer um sapinho. Eu digo, não faço nem que você me pague o dinheiro do mundo, porque eu não suporto sapo. A hipnoterapia ajudaria essa nossa ouvinte a perder esse nojo, esse medo de sapo? Sim, porque veja só aí na fala dela, ela já disse algumas sensações que ela sente. Eu sinto nojo, eu sinto angústia, né? Eu sinto pavor, isso e aquilo. Então veja só, são essas emoções que nós temos que ficar atentos dentro da terapia. E aí nós vamos agir diretamente no subconsciente dela, entender qual foi a associação, porque o que ela falou, lógico, está evidente que ela disse que foi porque a pessoa jogou um sapo nela, né? Mas vamos ver qual foi a associação que o cérebro dela fez. E a partir daí, a partir da associação que o cérebro causou nela, vamos passar um processo de compreensão e depois de reeducação da mente dela. E, como é o nome? Ela falou o nome dela? Graça. Pronto, Graça. E aí, dona Graça, consequentemente, após a terapia, a senhora vai sim conseguir fazer o seu artesanato de sapo e, consequentemente, ter uma vida melhor. Nesse período chuvoso que nós estávamos, eu conheci pessoas que tinham fobia de sapo também, que já fizeram terapia, hoje estão libertas, e que evitavam até de sair no meio da rua para não se encontrar com sapo no meio da rua. E depois da terapia resolveram o problema. Ok, então, João, onde é que a gente lhe encontra aqui em Caicó? Hoje aqui em Caicó eu atendo na clínica Renovare, fica aqui na Coronel Martiniano, na descida do Alto Papai Noel, vizinho à Academia de Irã, clínica Renovare, certo? Ali pertinho da vizinho à Academia de Irã, né? colado okay. Ali a Academia de Irã, certo? Tem algum telefone de contato? Vou deixar meu contato, é 849-8859-6269, 8859 6269. Geraldinho já anotou aqui o telefone, acho que ele vai querer perder algum medo, alguma coisa aí. Então, justamente. Então, assim, sim, vou deixar também meu Instagram. 8859 6269. Se Geraldinho for contar para você os segredos dele, vou dizer uma coisa. Não conta segredo, o povo tem medo de hipnose contar segredo, tem nada a ver com segredo, viu? Tem nada a ver com segredo. Vou deixar e a hipnoterapia não é aquela hipnose artística que a gente vê na televisão. Não tem nada a ver com isso, viu? Vou deixar aqui meu Instagram também, que as pessoas podem me seguirem e deixar a sua dúvida para seguir o meu trabalho, certo? Vamos lá então. É @João_Hipino com H.
João, underline, e Pino com H. Tá João, certo? underline, e Pino com H. Isso, que é Ipino de hipnose. O Ipino com H não é por extenso, não. Ipino de hipnose. É verdade. Quem está aqui lhe mandando um abraço, nossa amiga Dorinha, lá do Jardim do Seridó. Um abraço para João Marcelo, grande profissional. Tem outro áudio aqui rapidinho chegando, vamos ouvir. Bom dia, Marcos. Marcos, a mesma coisa que essa senhora descreveu aí, que ela sente de sapo, eu sinto de cobra. Eu tenho um pavor. Se eu estiver assistindo televisão e passar uma foto, alguma matéria sobre cobra, eu mudo a vista imediatamente. Eu tenho um pavor de cobra. Mas que eu lembre, não aconteceu nenhum episódio comigo para que eu desenvolvesse esse pavor. A hipnose ajuda, né? Ajuda, e veja só, o interessante que ela disse, eu não me lembro de nada, mas veja, o seu subconsciente, ele é uma espécie de gravador, e tudo que acontece, que tem intensidade, que tem emoção, fica lá registrado. E quando você está no efeito da hipnose, nós conseguimos acessar o que você conscientemente você não lembra, entendeu? Então, quando você vai fazer a terapia, aí nós conseguimos acessar, entendeu? 988-59-6269. Vou deixar um abraço aqui para minha amiga Dorinha, ela foi minha cliente, inclusive ela trouxe para você uns doces que ela faz? Foi, até trouxe como uma espécie muito gostosa. Dorinha é um artesão. Inclusive ela foi, fez a terapia comigo através aqui do programa Panorama 95. Que bom, viu? Dorinha, então quando você vier para Caicó para visitar mais uma vez João Marcelo, lembre que eu existo também, viu? Vem trazer uma espéciezinha para mim também, viu? João, obrigado pela sua participação, viu? Até mais, obrigado. 7h34, conversamos com